Paz e bem, vamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia, Maria nas Sagradas Escrituras. No vídeo anterior, traçamos uma pequena síntese do que podemos dizer sobre a Virgem Maria a partir do conjunto dos textos bíblicos que foram comentados ao longo deste breve curso de Mariologia. Podemos, de alguma forma, ir concluindo que o lugar de Maria dentro do plano da salvação e também na vida da Igreja, sem dúvida nenhuma que o seu lugar primeiro foi ser instrumento de Deus, através do qual veio a nós o Senhor. Portanto, ela está associada ao plano da salvação. O plano da salvação passa pelo seu sim. E nisso tudo, Maria é, então, podemos dizer, modelo, representação da Igreja. A Igreja que também é chamada a ser instrumento de salvação. Então, em todo esse mistério que passa por Maria e tudo aquilo que podemos contemplar no pouco que a Escritura nos diz sobre a sua vida, mas, como foi dito, com grande profundidade, nós vislumbramos em Maria aquela que é, segundo diz São Francisco, a Virgem feita Igreja, representação daquilo que a Igreja deve ser, modelo daquilo que a Igreja deve ser. E aí está, o lugar de Maria dentro do plano da salvação e não só. Também podemos dizer que o seu lugar dentro deste plano da salvação e dentro da vida da Igreja, além de ser figura, modelo e representação para a Igreja, ensinando o que a Igreja deve ser, e assim cada um de nós, Maria é também intercessora. Então, neste vídeo, queremos comentar este seu papel de interceder por nós. Para isso é preciso compreender este mistério da intercessão. Há muitas maneiras de se interceder por alguém. O próprio exercício da caridade é uma forma de interceder por alguém naquilo que este alguém precisa, é uma forma de intercessão. Mas aqui nós queremos nos referir à intercessão em sua dimensão espiritual, se assim a gente pode dizer. E esse mistério de intercessão se fundamenta no mistério da profunda unidade do povo de Deus. Isso já desde o Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 20, versículo 17, se diz: Abraão intercedeu junto a Deus que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas. Então, Abraão que intercede por Abimeleque. Assim também vemos em muitos textos do Antigo Testamento os profetas intercedendo pelo povo, Moisés que intercede a Deus pelo povo e o próprio Abraão em outros momentos intercedendo a Deus em favor do povo. Enfim, esse mistério aparece já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Tiago, em sua carta, capítulo 5, versículo 16, vai dizer: Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, aqui aparece esse rezar um pelos outros. Também Paulo pedia a oração e dizia em 1 Tessalonicenses 5,25: Irmãos, orai por nós. E por sua vez, ele mesmo também dizia em 2 Tessalonicenses 1,11: É por isso que também sempre oramos por vocês. Então, orem por nós e nós oramos por vocês. De novo, o Antigo Testamento nos mostra, no livro do profeta Jeremias, capítulo 42, versículo 2, foram então todos os oficiais dizer ao profeta Jeremias: Ouve a nossa súplica e intercede por nós junto ao Senhor em favor do que resta de nós. Então, também esse pedir a oração do outro. E de novo, Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz: Recomenda que façam preces, orações e súplicas e ação de graças por todos os homens. Então nós vemos que a palavra de Deus fundamenta
né? Esta prática de um rezar pelo outro, porque a igreja é esse mistério de comunhão numa dimensão espiritual. É um exercício de caridade, portanto, rezar pelo outro. Isso é dado na palavra de Deus. Bem, cremos que a morte não rompe os laços desta comunhão da igreja, né? A igreja crê que quem partiu estando em Cristo permanece nele, porque Cristo venceu a morte. Lembramos o que Jesus diz ao bom ladrão, né, que está ao seu lado na cruz: hoje estará comigo no paraíso. Também Paulo manifestava em 1 Coríntios 5:6, dizendo assim: estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Então, esse seu desejo de habitar junto do Senhor. Essa fé, né, de que aqueles que partiam estavam já na glória, aqueles que partiam em Cristo, está presente desde os primeiros séculos do cristianismo. Vou citar um texto de Clemente Romano, que foi bispo de Roma, morreu no ano 96, portanto morreu antes de o Apocalipse ser escrito. E numa carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: Pedro, que por ciúme injusto não suportou apenas uma ou duas, mas numerosas provas, e depois de assim render testemunho, chegou ao merecido lugar da glória. Está falando do martírio de Pedro. E, por ciúme e discórdia, Paulo ostentou o preço da paciência, 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente, no Ocidente, recebeu a ilustre glória por sua fé. Ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim, deixou o mundo e foi buscar o lugar santo, ele que se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. Então, Clemente Romano fala de Pedro e Paulo que chegaram ao lugar na glória. Então, continua Clemente Romano: os que perseveraram na paciência receberam glória e honra como herança, foram exaltados e inscritos no livro da memória de Deus por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, receberam a glória, o lugar da glória, estão nesse lugar da glória. Então a igreja crê que aqueles que morrem na fé em Cristo vão habitar junto do Senhor, o lugar da glória. E cremos que Jesus venceu a morte, que portanto os laços da morte não rompe os laços de unidade da igreja. A igreja é una, né? Professamos a fé na comunhão dos santos, por isso que na linguagem, né, da nossa Igreja Católica falamos da igreja militante que está nesse mundo e da igreja triunfante que está no céu. E é uma única e mesma igreja, a comunhão dos santos. Esse mistério se revela num texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Veja o que é dito: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades dos anjos da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança. Então, o que nos diz esse texto, escrito aos Hebreus? Que ao se aproximarem das assembleias aqui neste mundo, na verdade, nós nos aproximamos, né, do Monte Sião, de Deus, da Jerusalém celeste, dos anjos, né, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, né? Ou seja, das almas dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, o mediador da nova aliança. Então perceba que ao entrarmos na assembleia neste mundo, nós estamos em comunhão, né, se assim a gente pode dizer, com essa dimensão sobrenatural da igreja. É a comunhão dos santos. De novo repito, a morte não rompe os laços da igreja, pois Cristo venceu a morte. Então, fundado nesse mistério e no mistério da caridade, a igreja crê que se pode rezar por quem morreu e que eles que morreram também rezam pela igreja que continua a sua caminhada neste mundo. Esta unidade do mistério da intercessão continua presente e real. A oração do justo é poderosa e eficaz, diz Tiago. Justo não é só quem está aqui, né? Mas o espírito dos justos que chegaram à perfeição, eles continuam a rezar pela igreja que caminha.
Então, por um lado, cremos que se pode rezar por quem morreu, e assim se fundamenta na palavra de Deus em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 a 46. Diz assim: pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então aqui se narra esta fé, né? E essa necessidade de rezar por quem morreu, como um gesto de caridade e como fé na ressurreição. Então, por um lado, se reza por quem morreu e, por outro lado, se crê que aqueles que partiram podem rezar por nós. Isso está em Baruque, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, ouve as preces daqueles que já estão mortos em Israel. Então, a gente vê essa fé, né, na intercessão daqueles que já morreram. Apocalipse 6:9 diz assim: vi debaixo do altar as almas dos homens que foram imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então nós vemos aqui que os santos mártires clamam a Deus justiça sobre a terra. Também Eclesiástico, capítulo 48, 14, diz assim: Eliseu durante a vida realizou prodígios, depois de morto suas obras foram maravilhosas. E em 2 Reis 13, 21, nós vemos e lemos: E sucedeu que, enterrando eles um homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Né? Então, os ossos de Eliseu que realizam este milagre. No fundo, é a sua intercessão. E aqui também o fundamento para aquilo que depois, na igreja, nós adotaremos como guardar as relíquias dos santos. Também, segundo Macabeus, capítulo 15, versículo 11, se diz: narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que vira: Onias, que foi sumo sacerdote e que já havia falecido, com as mãos levantadas orava por todo o povo judeu. Em seguida havia aparecido um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus, que também já havia falecido. Então, o texto de Macabeus narra essa visão, na qual aparece Onias e Jeremias rezando pelo povo. Então, a partir destes textos bíblicos, olhemos para Maria. Ela é a mulher, figura da igreja, como a Virgem Mãe, fiel a Deus, que gera filhos. Como mãe cuida destes filhos, intercede por eles desde a eternidade. Ela que é a mulher presente nas bodas definitivas de Deus com o seu povo, né? O texto das bodas de Caná, que aponta para umas bodas, né, mais profunda, o mistério da união de Deus com o seu povo, intercedendo desde a eternidade, portanto, pelo vinho da salvação dado pelo Filho. Ela é a mulher revestida de sol, coroada de estrelas, a rainha, mãe do rei, que intercede pelo povo junto ao rei, assim como Betsabeia intercedia junto a Salomão. Maria se apresenta em Caná de fato como aquela que intercede. E ali é um mistério de um sinal muito mais profundo, como comentamos. E assim podemos concluir que o lugar de Maria, né, na vida da igreja e dentro do plano da salvação é ser de fato representação e modelo da igreja e ao mesmo tempo aquela que intercede, como intercedeu em Caná, né, como intercedeu desde o seu sim que nos trouxe o Senhor. E continua intercedendo pelos seus, pela igreja. Essa é a fé da igreja fundada na palavra de Deus e transmitida ao longo da tradição. E para mostrar também isso, gostaria de encerrar este vídeo citando uma oração que é do século II e III, aproximadamente. Portanto, do tempo em que os cristãos eram perseguidos no Império Romano, justamente porque se negavam a cair na idolatria, né, adorando os deuses do Império Romano.
mas sabiam que pedir a intercessão de Maria e dos santos não era uma idolatria, porque adoravam somente a Deus, mas confiavam na intercessão da Virgem e dos santos. Esta oração nos testemunha essa verdade de fé e nos diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Esta é a fé da Igreja desde os primeiros séculos, na intercessão da Virgem. E este é o seu lugar na Igreja, ser modelo, representação da Igreja, a Virgem feita Igreja, que intercede pelo povo que ela mesma representa. Curta, compartilhe e continue nos seguindo. Nos próximos vídeos, queremos trazer a visão de Francisco e Clara sobre a Virgem Maria. Paz e bem.